Mas prometemos que vamos falar tão bem como a marido, não é? Vamos falar, sim senhora, vamos fazer aqui uma... Ora, agradecer todo o apoio logístico, cumprimentar todos os membros do Clube da Associação Saúde com o Coração, cumprimentar todos os convidados que estão aqui hoje pela primeira vez. Estamos em ambiente que parece informal, mas vão perceber que nós conseguimos combinar informalidade, amizade e bom profissionalismo. E por isso, seja bem-vindo, está aqui hoje pela primeira vez, está muito bem. É aqui que se fala de formação em saúde às quintas-feiras, a chamada sessão Quinta dos Produtos. Nós estamos a fazer esta conversa de introdução assim saborosa e lá está, mais leve, exatamente para dar a oportunidade a que todas as pessoas consigam aceder a tempo de assistir à sessão de formação na íntegra. As pessoas já sabem que nós damos aqueles 5 minutos de praxe para uma sessão que está programada para durar cerca de, até por volta das 10 horas da noite. Obviamente que isto é formação em saúde e as interlocutoras às vezes entusiasmam-se, não é? E tudo é importante e por isso, pronto, já estou a ver ali o sorriso. Já sabem que nós nos entusiasmamos com o tema de saúde, mas tentamos manter às 10 da noite para respeitar o tempo de todos e as geografias, sobretudo as geografias onde é mais uma hora, e por isso esperar aqui que seja então uma sessão devidamente instruída. Ora, cumprimentar a doutora Maria Almeida Santos, que está ali a assistir desde Benfica, Lisboa. Ora, muitas saudades, um beijinho grande. Aqui para a nossa querida colega, a doutora Maria Almeida Santos, que faz parte do nosso Beijinho, Maria. Hoje temos uma novidade, que eu vou esperar pelas 9h05 para transmitir. Isto hoje é uma sessão com novidades, com convites, mas sobretudo com formação com o tema da noite, que é perceber porque é que a saúde passa pela saúde do sistema digestivo. É exatamente a importância do sistema digestivo que nos traz aqui hoje, e é dela que nós vamos falar. E agora sim, são 21h05, estão 36 pessoas em sala, sejam todos muito bem-vindos. A quem eu não cumprimentei pessoalmente, considerem-se pessoalmente convidados. Dizer que esta sessão está a ser transmitida live no YouTube, no canal Teresa Marco Patinha, na pessoa do nosso diretor, Dr. Marco Patinha, a pessoa responsável pela Dual Life estar em Portugal. Este trabalho está a ser desenvolvido de formação em saúde também a estar a ser desenvolvido em Portugal há 4 anos para cá e por isso está então a ser transmitido live no canal de YouTube Teresa Marco Patinha. Se quiserem passar aos vossos convidados, tenham mais dificuldade em aceder à sala Zoom, ficam a saber então que está a ser transmitido. Vamos então dar início. Ora, cá estamos nós. O meu nome é Teresa Braula Reis Patinha, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou health coach ou formadora de saúde, seja isso que entenderem, mas tem a ver com justamente fazer educação às pessoas e ajudar as pessoas a perceberem como é que elas podem pôr em prática o que elas precisam de pôr em prática para conseguirem a sua melhor saúde. Hoje comigo tenho a doutora Catarina Maia, que é naturopata, trabalha com medicina tradicional chinesa, medicina quântica e é também formadora, quer em naturopatia, quer em medicina tradicional chinesa, no Instituto Português de Naturologia, da qual eu também sou aluna. Sou criticada porque nunca digo isto. Também sou aluna, estou a fazer formação em nutrição ortomolecular, porque isto, ser profissional de saúde e querer saber mais, como é dito aqui, é um caminho sem volta, certo, doutora Catarina? É por isso. É verdade. Por isso cá estamos. Ora bom, este é o tema da noite, eu irei voltar a apresentar a nós, as duas, porque sei que vão entrando pessoas, entretanto, já estão 38 pessoas em sala. Muito boa noite, está no sítio e no lugar certo. O tema desta noite é de facto o sistema digestivo e a saúde, mas para quem acabou de chegar, e vou dar a primeira novidade da noite, ainda antes de começar, dizer que, reparem, continuam a chegar pessoas à sala, dizer que nós estamos aqui à quinta-feira e hoje estamos aqui, quer eu, quer a doutora Catarina, mas estamos a representar um comitê de profissionais de saúde que participa com a Associação Saúde com o Coração e que tem por objetivo transmitir justamente um conceito que é o conceito dos 5 elementos. Antes de entrar a explicar o que é o conceito, dizer que sou eu,
é a doutora Catarina Maia, que vão ouvir hoje aqui. Temos a doutora Maria Almeida Santos, que é médica de saúde e médica de medicina geral e familiar. A doutora Ana Silva, que é farmacêutica. Temos profissionais de estética, profissionais ligados à área do desporto. Mas a grande novidade hoje é que vamos ter o nosso comitê acabou de crescer. Temos connosco, a partir de hoje, oficialmente, porque isto já se sabe há mais tempo, ela hoje não irá participar, irá participar no futuro de outras apresentações, mas temos connosco a doutora Graça Amaral. Eu vou parar a partilha só para podermos identificar, para quem não conhece, quem é a doutora Graça Amaral. Antes de começarmos, enquanto estão a chegar pessoas à sala, eu vou só pedir que seja dado aqui o microfone à doutora Graça, para ela nos poder dizer boa noite, para eu a poder apresentar. A doutora Graça Amaral está connosco há cerca de quanto tempo, doutora Graça? É pouco mais de um ano, doutora Teresa. Entrei em maio de 2021. Ora bem, e a doutora Graça Amaral, agora espantem-se, é veterinária de profissão. Exatamente. Mas é uma apaixonada pelo conceito de saúde, é uma pessoa que divulga a Duolife de uma maneira muito profissional e, apesar de ser veterinária, trabalha para a saúde humana, como irão ter a oportunidade de perceber pelas suas funções. Não quis deixar de fazer este reconhecimento pelo valor que aporta e que no seu trabalho, no seu dia-a-dia, todos os dias aporta a Duolife, e é sem dúvida uma mais-valia para o nosso comitê contarmos com a doutora Graça Amaral, e eu não queria deixar de passar, antes de começarmos, foi só aqui este minutinho extra para dar a conhecer a doutora Graça Amaral. Doutora Graça Amaral, muito boa noite, muito bem-vinda. Muito obrigada. É com assumida honra e elevado privilégio, realmente, que aceito esta oportunidade que me quiseram dar e à qual espero corresponder em pleno. Tá bem? Ora, essa. Muito grata a todos e espero realmente neste conceito que o mundo atravessa hoje em dia de uma só saúde, não é? Começou em janeiro de 2022, uma só saúde, em que vemos que temos de estar todos unidos, as ciências, a biologia, a medicina humana, a medicina veterinária, todas as ciências ambientais. Temos de dar uma só saúde a este planeta, e de forma que este notável Comitê de Saúde é realmente um privilégio fazer parte dele, e também com o espírito, reforçar este espírito de missão da ação da Duolife e Além Fronteiras, não é? Que tem por missão levar a saúde às pessoas. É com muita honra e muita gratidão que aceito realmente este convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a nós, querida doutora Graça, um beijinho grande. Vamos então dar seguimento ao tema, começar o tema desta noite. Este comitê vem aqui todas as semanas justamente oferecer formação em saúde no sentido de ajudar cada pessoa a ter a consciência de que tem que cuidar destes 5 elementos que têm igual peso e valor na sua saúde. São eles uma alimentação saudável, uma nutrição ótima, condição física mantida à custa de uma prática de atividade física regular, ajudar a gerir o seu stress, já que a saúde mental e emocional é fundamental também no âmbito da nossa saúde. A saúde é muito mais do que a ausência de doença. Ajudar o nosso corpo a fazer o seu detox, a mantê-lo purificado. Nesta altura do ano é imperativo beber no mínimo 2 litros de água por dia, 39 graus, o nosso corpo precisa de ajuda justamente a ajudar a eliminar toxinas, e a suplementação adequada. Esta suplementação está cientificamente validada que é necessária para complementar aquilo que a alimentação ótima não nos entrega. Falar em suplementação, este comitê elege como parceiro de excelência, como parceiro de confiança, o Laboratório Farmacêutico Duolife. O Laboratório Farmacêutico Duolife se situa na Polónia, tem 2 fábricas de produção própria, é um laboratório farmacêutico reconhecido com o ISO 9000 e o ISO 22000, o símbolo das práticas de boa manufatura e o símbolo HACCP. Tem o seu próprio conceito científico, é neste momento distinguido como um centro de investigação e de inovação e pesquisa para a saúde, e
por mais que falamos de conceitos científicos e de certificados sobre o laboratório, é justamente este comitê confia naquilo que nos trazem os certificados, que desde o ano 2013, a Dual Life, que nasceu na Polónia, neste momento está em 5 continentes, nos entrega no que atesta a qualidade, a segurança, o certificado verde, o certificado FDA a atestar o valor e a qualidade de cada um dos seus suplementos. Entre os prémios, destaco o prémio que foi distinguido, o laboratório do All Life foi distinguido pela Fundação para o Desenvolvimento da Cardiocirurgia e também o Instituto de Profilaxia de Saúde da Polónia. Distinguiram o laboratório do All Life no âmbito da suplementação alimentar. O certificado etiqueta limpa ou etiqueta transparente é recente e o laboratório do All Life foi pioneiro e em 15 línguas vai poder ler exatamente aquilo que está a consumir. 15 línguas onde se inclui, obviamente, o português. O laboratório do All Life tem muito rigor e exigência, tem um alto nível de rigor e de exigência no que toca ao padrão de produção. Tem que ser cumpridos 5 princípios, não há conservantes, não há substâncias geneticamente modificadas ou organismos geneticamente modificados, são apenas utilizadas embalagens de vidro farmacêutico, é utilizado o método IHHP, que é um método que respeita o processamento mínimo dos nutrientes e que usa para isso alta pressão e baixa temperatura, e são utilizados apenas alimentos naturais vivos, vindos da natureza, colhidos na época. Portanto, alimentos naturais colhidos na época é de facto uma das mais-valias que a Dual Life nos traz na sua suplementação alimentar. Para além do princípio, a Dual Life baseia-se, o conceito científico da Dual Life teve a inteligência e a humildade de utilizar técnicas que são o suprassumo da vanguarda da tecnologia de laboratório farmacêutico, em termos de tecnologia, mas baseia-se nos conceitos da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica. Um desses conceitos é a sinergia. Por isso, nos nossos suplementos alimentares, os vários ingredientes complementam-se e multiplicam os seus benefícios dentro do nosso corpo. Esta é a montra atual não só de suplementação alimentar, mas também de produtos alimentares propriamente ditos, de cosmética orgânica, de cuidados de pele a nível de aquilo que é a pele mais sénior, para poder manter-se com a sua saúde e vitalidade e manter os seus traços. Ou seja, todo o conceito do All Life, os 5 elementos, é para que a pessoa se sinta confortável na sua pele. E isso começa por dentro, a nível da alimentação ótima e da suplementação, e termina por fora, com a aplicação de fora para dentro, exatamente dos mesmos nutrientes. Estamos a falar de um laboratório farmacêutico fora da caixa, por definição. Ora bom, e agora sim, vamos entrar no tema que nos traz aqui hoje, a formação em relação à importância do sistema, da saúde do sistema digestivo para a nossa saúde, e connosco vou agora passar a palavra à minha querida colega de Comitê de Profissionais de Saúde, a minha querida doutora Catarina Maia, que está connosco no comitê desde o seu início, já vai fazer 3 anos, e temos então uma naturopata que é também profissional de medicina tradicional chinesa, de medicina quântica, de homeopatia e formadora do Instituto Português de Naturologia, de onde eu também sou. Ora bom, doutora Catarina Maia. Muito bem, muito bem-vindos, obrigada doutora Teresa Patinha, muito bem-vindos a todos. É um prazer muito grande estar aqui convosco, principalmente porque vimos todos com a bateria carregada do nosso fim de semana, não é? Já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, mas já ficam com a pulguinha atrás da orelha, porque vimos com a bateria carregada de um fim de semana em cheio, literalmente em cheio. E por isso vamos hoje falar aqui de saúde digestiva. O nosso sistema digestivo é o centro da nossa saúde e literalmente porque é dali que vêm os nutrientes que nós necessitamos, que o nosso corpo necessita para funcionar, o combustível do nosso corpo. E eu costumo dizer isto muitas vezes aos meus pacientes, que é o nosso corpo, o que só conhece como combustível pouca coisa. E são vitaminas, são minerais,
são os aminoácidos, são as enzimas e basicamente é isto que ele conhece. Onde é que nós vamos buscar isto? Aos alimentos que vêm da natureza. Há um médico conhecido que diz que, já com alguma idade, que diz que os alimentos fabricados em laboratório devem ser digeridos em laboratório. E por isso o nosso corpo está preparado para receber nutrientes que vêm da natureza, para digeri-los, porque é esse que ele reconhece como sendo o verdadeiro alimento. Tudo aquilo que não vem da natureza, tudo aquilo que é processado, tudo aquilo que tem aditivos alimentares, o nosso corpo encara como se fosse uma ameaça. E isto é muito simples e explica-se de uma forma muito clara. O nosso corpo, quando nós comemos e começamos a comer alimentos que o nosso corpo não conhece, dá-se um processo metabólico no nosso estômago que se chama leucocitose digestiva. Ou seja, uma afluência de leucócitos, que são células que fazem parte do nosso sistema imunitário, são as nossas guardas, não é? Uma afluência dessas células para combater, literalmente, para se defenderem dos alimentos que eles não reconhecem como sendo alimentos. Curiosamente, se nós começarmos a comer uma refeição por uma salada, por vegetais que vêm da natureza, esse processo de leucocitose digestiva não existe, não acontece. Ou por frutas também não acontece. Então, tudo aquilo que vem da natureza o nosso corpo conhece, tudo aquilo que não vem da natureza o nosso corpo não conhece. Pronto. Então, esses nutrientes que eu estava a dizer são os minerais, as vitaminas, os aminoácidos, os ácidos gordos, as enzimas, e nós precisamos de muitos, à volta de 90 nutrientes diariamente, para conseguirmos funcionar em pleno. O que acontece é que nós normalmente estamos sempre em déficit. E por isso é que a suplementação é precisa, não é? Exato. Vamos lá. Então, como eu estava a dizer, a nossa função digestiva é a base da nossa saúde, uma função digestiva correta. Porquê? Porque, como vamos ver também a seguir, existem vários órgãos do nosso sistema digestivo e, espera aí, não passo ainda deste slide, Teresa, porque é importante nós fixarmos bem esta frase, não o outro a seguir é bom. Porque nós precisamos a nossa digestão começa na boca, já vamos ver ali um bocadinho mais à frente que a boca também faz parte de todo o nosso sistema digestivo, não é? Porque é na boca que nós começamos a mastigar, a degradar os alimentos, a parti-los em pedacinhos mais pequenos, a envolvê-los na saliva, e a nossa saliva também tem as tais enzimas digestivas. Eu costumo explicar a questão das enzimas de uma forma muito simples, que é, imaginem um carro que tem o depósito cheio de gasolina, vocês metem a primeira para arrancar, mas não carregam no acelerador. Se não carregam no acelerador, o carro não vai andar. Então, o acelerador são as enzimas. Se nós não tivermos enzimas, podemos estar a comer muito bem, podemos estarmos a hidratar-nos muito bem, podemos fazer tudo bem. Se não tivermos enzimas, nós não vamos conseguir processar convenientemente os alimentos e depois absorvê-los. Então, o nosso sistema digestivo tem esta vantagem de preparar, ele está pensado e criado para preparar os alimentos, degradá-los, parti-los em bocadinhos mais pequeninos para poderem ser absorvidos no nosso sistema digestivo e depois chegarem até onde eles são necessários. Ou seja, nós na verdade somos não aquilo que comemos, como costumamos dizer, mas somos aquilo que absorvemos. Nós não somos aquilo que comemos, porque nós podemos estar a comer tudo o que é bom, mas não estar a conseguir absorver, porque o nosso intestino não está preparado, ou o nosso sistema digestivo não está preparado para conseguirmos absorver tudo aquilo que precisamos. Então vamos lá. No nosso sistema digestivo, a principal função do nosso sistema digestivo é partir aquilo que eu estava a dizer. Nós, no nosso mundo, dizemos desdobrar ou degradar, desdobrar as moléculas grandes, portanto, é partir aos bocadinhos as moléculas grandes, que são os alimentos, noutras mais pequenininhas, para depois chegarem ao nosso intestino e poderem ser absorvidas e as nossas células poderem recebê-las. Então, as proteínas, quando nós comemos proteínas, o que é proteína? Quando falamos de proteína animal, falamos de carne, falamos de peixe, falamos de ovos. Quando falamos de proteína vegetal, estamos a falar de grão, estamos a falar de lentilhas, estamos a falar de feijão, estamos a falar de cogumelos, isso são proteínas vegetais. Quando a nossa digestão está a funcionar corretamente, essa carne, esse peixe, esses cogumelos, os feijões, o que seja, vão ser transformados em aminoácidos.
Vocês, com toda a certeza, já ouviram falar em aminoácidos, principalmente os desportistas, não é? Tem lá os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que os nossos suplementos também têm, a proteína, por exemplo, tem. Mas são esses aminoácidos que depois são os tijolozinhos dos nossos músculos, dos nossos tecidos. São as tais proteínas que degradados são aminoácidos. Quando comemos hidratos de carbono, por exemplo, estamos a falar de vegetais, estamos a falar das massas, tudo isso que são hidratos de carbono da fruta, vamos transformar os hidratos de carbono em quê? Em açúcares. Muito importante para aquelas pessoas que dizem: mas eu não como açúcar, mas tenho diabetes ou tenho síndrome metabólica. Então, e como massa, sim, como muita massa? Pois, porque a massa vai se transformar em açúcar, apesar de não colocar açúcar no chá nem no café. Depois, as gorduras vão se transformar em quê depois da digestão? Em ácidos gordos e gliceróis. Os ácidos gordos são muito importantes. Ali no slide atrás estava lá que nós também precisamos de ácidos gordos. Por exemplo, o ômega 3, que é muito falado hoje em dia, é um ácido gordo importantíssimo para mediar o processo inflamatório, mas quer o ômega 6, quer o ômega 9 também são importantes. E depois temos a água, as vitaminas e os minerais, que são coisas tão simples. Reparem, os alimentos que vêm da natureza são ricos em quê? Vitaminas e minerais. Eles são tão simples que não precisam de ser degradados ou desdobrados para serem absorvidos. Eles são absorvidos tal e qual como nós os ingerimos, tal e qual como a água. Tudo os alimentos que vêm da natureza. Na nossa digestão existem vários processos e é preciso que também compreendamos isto para perceber a importância do que se passa dentro do nosso estômago depois de nós e na boca quando nós comemos. Existem fenómenos químicos. Vamos começar pelos mecânicos, que são mais fáceis. Existem fenómenos mecânicos que são o quê? Quando nós mastigamos, estamos a partir com os nossos dentes os alimentos em partes mais pequenas. Isso são fenómenos mecânicos, não é? Quando o nosso estômago se está a mover, o nosso estômago move-se, tal e qual como o nosso intestino, através de movimentos peristálticos, para envolver os alimentos nos sucos digestivos. Isso também são fenómenos mecânicos. Mas existem também fenómenos químicos que são o quê? A progressão dos alimentos ao longo do nosso tubo digestivo vão sendo envolvidos nos sucos digestivos e vão se transformando quimicamente. Então, isso é que são os fenómenos químicos. Quando, por exemplo, o ácido clorídrico do estômago envolve os alimentos e começa a transformá-los e a prepará-los para serem absorvidos, quando, por exemplo, as gorduras, as lipases que existem no íleo e no duodeno começam a envolver, as enzimas do pâncreas, por exemplo, começam a envolver os nossos alimentos para o pH ficar mais alcalino e poder ser então absorvido, também são fenómenos químicos. São transformações químicas que os nossos alimentos têm para poderem ser absorvidos mais à frente. Depois, no nosso sistema digestivo existem vários órgãos e, portanto, vocês vejam, o que está no centro do nosso corpo é o nosso sistema digestivo. Reparem, desde a boca até ao ânus. Então, a boca, o esófago, o estômago, o intestino, o nosso intestino delgado tem 3 partes, que não interessa para aqui agora, mas pronto, ele tem 3 partes e nessas 3 partes cada um dos nossos, o processamento dos alimentos é diferente. Depois temos o intestino grosso, que também está dividido ali em 3 ou 4 partes, onde os alimentos começam a preparar-se para ser excretados e vamos ali absorver água e alguns eletrólitos, alguns minerais, não interessa. E depois temos ali umas glândulas anexas, que são as glândulas salivares, que eu disse-vos que as glândulas salivares produzem saliva e a saliva também tem as tais enzimas digestivas que começam a degradar, reparem, os hidratos de carbono começam a ser digeridos na boca. E por isso é que nós devemos mastigar muito bem os alimentos e misturá-los com a saliva para que a digestão se comece a fazer corretamente. A amilase salivar é uma enzima que está na saliva que vai começar a degradar os hidratos de carbono. E quando eu falo de hidratos de carbono, estou a falar tanto dos bons, que são das frutas e etc., como eu estava a dizer, como aqueles que vêm das farinhas, portanto, as massas, as bolachas, o pão, tudo isso são hidratos de carbono que precisam de começar a ser degradados na boca, na saliva, têm que ser muito mastigados. Dizem os chineses que nós devemos
beber os sólidos e mastigar os líquidos, exatamente por causa destas coisas. E depois temos o pâncreas, que também faz parte da nossa digestão, porque vai segregar ali também enzimas que vão ajudar a envolver principalmente as gorduras para depois para serem preparadas a ser absorvidas, e o fígado e a vesícula biliar, e o pâncreas ali vai controlar o pH, em vez de o ficar muito ácido, porque ele no estômago está muito ácido, porque no estômago o pH está muito ácido para quê? Para matar micro-organismos que vêm nos alimentos e para nos defender, obviamente, e depois para preparar também os alimentos para serem processados, principalmente, reparem, quando nós ingerimos carnes vermelhas, que são ricas numa vitamina do complexo B, que se chama vitamina B12, que é fundamental para as pessoas terem um sangue saudável, esse suco que vai preparar a vitamina B12 para ser absorvida só é produzido no estômago se houver pH ácido. Por isso é que é perigoso muitas vezes as pessoas quererem à força alcalinizar o pH do estômago, quando ele é preciso ser ácido para nos defender dos micro-organismos, mas também para preparar essa tal vitamina B12 para ser absorvida. Então, pessoas que têm anemias e que estão a tomar vitamina B12 numa determinada forma que se chama cianocobalamina e não têm esse tal produto no estômago para que ela seja absorvida, não adianta, porque, portanto, a anemia não vai passar, porque a vitamina B12 não está a ser devidamente absorvida, está bem? Portanto, vejam a complexidade do que se passa na nossa digestão. Vamos lá, Teresa. Depois temos o fígado e a vesícula, que já falei. Então, como eu estava a dizer, na boca ocorrem então os tais fenómenos mecânicos, ocorrem os tais fenómenos químicos também, porque estamos a envolver os alimentos na saliva e a permitir que as enzimas digestivas comecem a preparar e a degradar, a transformar os alimentos naquilo que se chama o bolo alimentar, não é? Na escola nós aprendemos isto, preparar o bolo alimentar. O estômago, também já vos disse que ocorrem tanto fenómenos químicos, que é os tais ácidos, os sucos digestivos a envolverem os alimentos, mas também os fenómenos mecânicos, os movimentos peristálticos a envolverem os alimentos, não é? Mas ele tem 4 funções muito simples: reservatório, a digestão química e mecânica dos alimentos e a tal eliminação dos micro-organismos, porque o pH ácido, o ácido clorídrico, o nosso estômago é muito rico em ácido clorídrico, e o tal... e uma coisa muito curiosa é que há pessoas que têm regurgitação ácida e acham que têm excesso de acidez estomacal, mas muitas vezes a regurgitação ocorre porque a válvulazinha que impede a passagem dos ácidos para o esófago precisa de ácido para fechar. E o nosso estômago muitas vezes tem pouco ácido e não consegue fechar a tal válvulazinha, e por isso é que as pessoas têm regurgitação. Não é um problema de acidez, é um problema de falta dela. Então vamos lá. Depois temos então o tal intestino delgado, que tem 3 partes, como eu vos dizia lá atrás: o duodeno, o jejúnio e o íleo. O intestino delgado é muito grande, ninguém imagina o tamanho do intestino delgado, mas pronto, ele é muito importante para que todos os alimentos circulem, sejam preparados para ser absorvidos. O nosso intestino delgado tem uma função primordial na absorção de nutrientes. Temos que ter um intestino delgado saudável com o pH certo, com os micro-organismos certos, para que os nutrientes sejam absorvidos. No nosso duodeno, o que é que acontece? Como eu estava a dizer há bocadinho, quando o quimo, depois do bolo alimentar sair do estômago, chama-se quimo, e o quimo chega ao duodeno, e o que é que vai haver aí? Vai haver uma alcalinização, portanto, aquela acidez do estômago vai diminuir, portanto, essa mistura vai ficar mais alcalina. Quando ela fica mais alcalina, o que é que vai acontecer? Vão ser produzidas determinadas hormonas, que fazem parte também do processo digestivo. Não vale a pena estarmos aqui a explicar tudo, senão estamos aqui a noite inteira. Depois vai fazer com que os tais sucos pancreáticos eles se vão libertar, e os sucos pancreáticos são o quê? São ricos em bicarbonato, e quando as pessoas têm azia, antes falava-se muito, os chás de fruto, por exemplo, são ricos em bicarbonatos. Para quê? Para baixar a acidez. E as enzimas do pâncreas têm esta particularidade de serem ricas em bicarbonato para baixar a acidez. E o que é que vai acontecer? Também quando a acidez baixa, o fígado vai produzir bilis. E a bilis vai fazer o quê? Vai ajudar a digerir as gorduras. Uma coisa importante é que as pessoas pensam que a vesícula biliar é que produz a bilis, não é. O fígado é que produz a bilis,
e a bilis é guardada na vesícula biliar para quê? Para quando chega o tal quimo, que é o produto da nossa digestão, a bilis ter suficiente, a vesícula biliar ter suficiente bilis para que as gorduras sejam todas envolvidas, emulsionadas e digeridas corretamente. As pessoas que não têm vesícula biliar têm o quê? O fígado está constantemente a produzir bilis e a ela ser depositada no intestino delgado, muitas vezes não vai fazer nada porque nós não estamos a comer, e depois quando chega à altura da digestão as pessoas têm dificuldade em digerir as gorduras, exatamente porque não têm bilis suficiente. Está bem? Então vamos lá. Depois, o intestino grosso, o que é que vai acontecer? Temos ali também três partes. O cego, ou seco, também se chama seco, não é? Que é ali a parte onde ele está ligado ao intestino delgado. Depois o cólon, o ascendente, é o que sobe. O transverso, atenção que nesta curvinha do transverso para o descendente acumulam-se muitos gases e muitas vezes as pessoas pensam que têm algum problema de coração ou das costas, ou que seja, não são gases acumulados na dobra do cólon descendente. O cólon sigmoide cá em baixo e o reto. Então o intestino grosso, o que é que se vai lá passar? Recuperação de água e eletrólitos, portanto absorção de água, formação e armazenamento das fezes, fermentação, e esta fermentação também é importante para a saúde da microbiota, e depois a tal evacuação. Nós temos que ter um intestino saudável para conseguir evacuar diariamente, até mais do que uma vez por dia, as fezes, para que elas não se acumulem e não comecem literalmente a apodrecer. Principalmente quando as pessoas têm dietas muito ricas em proteína animal e quando não têm o intestino a funcionar corretamente, literalmente há putrefação das fezes dentro do intestino, que vai inflamar o intestino, vai adoecer as paredes do intestino e daí resultam depois as doenças inflamatórias intestinais, que isso pode ser outra quinta dos produtos só para isso. Então, tudo isto, quando nós não temos uma digestão correta, vai haver alterações digestivas, não é? Vão ocorrer alterações digestivas. Vamos lá, Teresa. O que é que pode acontecer quando nós não estamos a absorver corretamente os nutrientes? Portanto, causas, olhem, podem ser, pode ser então, pode ser uma má mastigação, pode ser a preparação inadequada da comida. Imaginem pessoas que deixam cozer muita comida, quando elas chegam ao nosso estômago, o estômago já não reconhece aquilo como sendo um alimento e há tal processo de leucocitose digestiva. Pode ser porque as pessoas produzem pouco ácido clorídrico, pode ser porque não têm o tal fator intrínseco, que é aquele que é preciso para absorver a vitamina B12, pode ser porque não têm enzimas, que são os tais aceleradores metabólicos, podem ser que tenham parasitas, pode ser que tenham uma área pequena de absorção, enfim, pode ser uma série de causas. Quais são as consequências? Olhem, podem haver as doenças inflamatórias intestinais, as pessoas podem ficar desnutridas, podem ter fraquezas musculares, podem ter fraquezas dos dentes, podem ter tetania. Tetania são espasmos musculares por deficiência de cálcio e de magnésio, perda de peso, alterações do sono, alterações do humor, queda de cabelo, deficiências, distúrbios da visão, distúrbios metabólicos sistémicos gerais, fraqueza óssea, neuropatias periféricas, enfim, uma série de complicações, e por isso eu vos digo que a digestão está no centro da nossa saúde. As maiores complicações que temos apanhado na medicina, portanto, na parte clínica, que nós chamamos, como estava ali há bocado, de má absorção, ou síndrome, o que é estipulado como síndrome de má absorção, é, portanto, uma coisa que a doutora Catarina disse que tem a ver com realmente a vitamina B12, mas também tem a ver com infecções, tanto parasitárias como estão aqui, como virais, como bacterianas. Também quando estamos ali a falar com o intestino curto, esta absorção dá-se sobretudo a nível do intestino delgado, como disse muito bem a doutora Catarina há bocadinho, e se houver cirurgias, alguns linfomas ou cirurgias que tivemos que operar o síndrome do intestino curto, também é uma causa. A doença celíaca, a maior parte das pessoas também já ouviram falar. Sim. A deficiência de lactose, com a idade aparece, também é muito frequente. Isso para nós vermos depois o que é que nós podemos suplementar.
E de facto o primeiro sintoma que aparece, está aqui a perda de peso, mas é por diarreia crónica. A maior parte das vezes tem a ver de facto com uma diarreia crónica. Aquelas doenças crónicas hoje em dia são tão usuais, infelizmente, não é? A doença de Crohn. Doença de Crohn e cólite ulcerosa, que são as doenças inflamatórias. Exatamente. E acontecem muito mesmo. Depois, há também muitas pessoas que se queixam de flatulência, e isto é importante porque quando falamos do fiber, vamos falar daquilo que é o FODMAP, a dieta do FODMAP. Desculpa lá, mas eu tenho aqui uma gata pequena, está quieta. É terrível. Então, muitas vezes estes gases dão-se também devido à fermentação de alimentos mal digeridos. Eles começam a fermentar e começam então, há alimentos que fermentam mais rapidamente, são os tais que estão incluídos na tal FODMAP, a dieta do FODMAP, mas há outros que é mesmo por má mastigação ou por falta de enzimas ou por alguma destas coisas que a doutora Maria Almeida Santos estava a falar, que vão fazer a tal flatulência, o inchaço abdominal, o enfortamento depois da digestão. Tudo isto são sinónimos de que o nosso sistema digestivo não está a funcionar corretamente. Então, é um indicador para nós. Então, nós trazemos aqui algumas dicas para uma boa digestão. Obviamente que todas elas são incluídas naquilo que nós chamamos dos 5 pilares da saúde, porque nenhum sistema funciona sozinho, todos eles funcionam em coerência e em sinergia, e por isso nós temos aqui os nossos 5 elementos, que a doutora Teresa também já falou, e portanto deixamos aqui algumas dicas para uma boa digestão. Então, vamos lá, comer num ambiente calmo e tranquilo, ou seja, comer em ambiente estressado não vai adiantar, porque o que é que nós vamos fazer? Vamos comer muito rapidamente, não estamos logo a começar bem a nossa digestão na boca, e depois muita coisa também é quando nós estamos muito estressados ou estamos a comer com alguém num ambiente estressado, temos a tendência a falar muito. E o que é que quando nós estamos a falar muito, entra muito ar. E quando entra muito ar, já está a dificultar a digestão também, e a contribuir para o tal enfartamento e para a tal flatulência. Então, outra coisa é, nem num ambiente estressado, nem quando estamos muito estressados. Porquê? Porque quando nós estamos estressados ou aborrecidos, só nos dá para comer coisas que não prestam. Ou vai a bolachinha, ou vai a batatinha frita, ou vai o croquete, ou vai, sei lá, o que sei, não presta mesmo. Outra dica que eu vos deixo é assim, nunca vão ao supermercado nessas alturas. Porque se nós vamos ao supermercado nessas alturas, só nos dá para comprar porcarias, que depois temos que comer, porque depois não podemos deitar fora, não é? Temos também esta coisa, eu não posso deitar isto fora, tenho que comer. Eu tenho pacientes meus que me dizem, pois eu compro chocolate, mas depois eu não vou deitar aquilo fora, depois tenho que comer. E depois não sou capaz de comer só um bocadinho, tenho que comer uma tableta inteira. O problema é esse. Se for de chocolate preto, ainda é como outra. Agora, quando é de leite, é que é pior. Depois, devemos comer sempre sentados. E eu vou acrescentar aqui, comer sempre sentados com os pés assentos no chão. Porquê? Porque é preciso esta ligação energética com a terra. Está bem? Para que a energia flua corretamente, é preciso termos os pés assentos no chão. Depois, o não falar enquanto mastigar é exatamente por causa desta questão do ar, como eu estava a dizer. Mastigar bem os alimentos e comê-los a um ritmo moderado, também já vos deixei essa dica, que é a dica que vem da medicina tradicional chinesa, uma medicina com mais de 4.000 anos de existência, e que nos diz beber os sólidos e mastigar os líquidos. Ou seja, devemos mastigar os sólidos até eles estarem líquidos, e no fim é que engolimos. E o líquido, quando temos na boca, devemos mastigá-lo, envolvê-lo na saliva, para depois deglutir então, está bem? E é um ritmo moderado, porque se comemos muito rapidamente, não vamos dar tempo ao estômago de começar o processo digestivo. Depois, evitar... isso também é importante, quando nós comemos muito rápido, existem hormonas que são produzidas no nosso corpo e que vão avisar o cérebro de que já não é preciso comer mais, já estamos saciados. Se nós comermos muito rápido, essas hormonas não são produzidas e o nosso cérebro vai sempre ter a sensação de fome. Então, nós temos que comer devagarinho, moderadamente, para que demos tempo ao corpo. Tudo no nosso corpo tem um tempo. Demos tempo ao corpo de ele produzir essas tais hormonas, que são sinalizadores. As hormonas são sinalizadores, são mensageiros, que levam ao cérebro a mensagem de que já não precisas de comer mais, já estás saciada. Partindo do princípio que o cérebro é o nosso computador de bordo. Ele é que comanda o nosso computador. Eu disse computador, não disse ser pensante, está bem?
computador. Depois, evitar comer demasiado, também já vos disse, descansar sempre alguns minutos após a refeição, eu sou fã, portanto, 15 minutinhos, eu sou fã, mas nunca faço, pronto, é isso, por isso é que sou tão fã. Então, eu nunca faço isto, mas tento, mas de facto, descansar um bocadinho depois da refeição, para quê? Exatamente para darmos ao estômago a energia suficiente para que ele comece a digerir os alimentos, porque reparem, tudo no corpo, como eu vos digo, precisa de energia. Se nós estivermos a desperdiçar energia, a correr para trás e para a frente, a fazer coisas que não têm nada a ver com a digestão, o que vai acontecer é que começamos a ficar em déficit. E quando começamos a ficar em déficit, no dia a seguir temos que fazer o dobro, temos que esperar o dobro do tempo para conseguir recuperar. Ou comer o dobro de nutrientes, ingerir o dobro de nutrientes para conseguir recuperar. E isso nunca acontece. Ao fim de um tempo, normalmente a desnutrição é silenciosa, não é? Só ao fim de muito tempo é que nós começamos a sentir os efeitos da desnutrição, e ela é silenciosa e, portanto, temos que estar sempre muito atentos e nem sequer deixar que os sinais apareçam. É atuar antes dos sinais aparecerem. Depois, evitar as comidas e bebidas frias à refeição. Eu sei que agora com calor apetece, mas a verdade é que o nosso corpo, o nosso estômago, segundo a medicina tradicional chinesa também, não gosta nem de muito quente, nem de muito frio, gosta de morno e também não gosta de muito líquido. Não gosta de muitos líquidos porque os líquidos o que é que vão fazer? Vão diluir o tal ácido que é preciso e os sucos, os gástricos, que é preciso para digerir. Então, como eu vos digo sempre, a medida é aquela chápenazinha que existe nos restaurantes chineses, sem asa, quando conseguirmos agarrar aquele pucarzinho, é porque ele já está bom para beber. E a quantidade é isso. Olha, eu estou a ver chá, portanto vocês vejam, olha, não tem asa, quando eu consigo agarrar é quando eu já consigo beber. E a quantidade é apenas esta, está bem? Depois, preferir as refeições preparadas com alimentos cozinhados na hora, exatamente para não haver a tal degradação excessiva de alimentos e o processamento, porque quando os alimentos não são preparados na hora e são comprados pré-feitos, têm muitos aditivos alimentares. A doutora Graça Amaral sabe falar disto na perfeição. Tem muitos aditivos alimentares que vão prejudicar depois a nossa digestão também e a nossa saúde, em concreto. E depois devemos comer apenas quando sentirmos fome. Isso é uma coisa que vai um bocadinho contra os nossos hábitos, porque nós estamos habituados à hora da refeição. Temos que comer às 8h30, depois temos que comer ao meio-dia, depois temos que comer às 7h30. Não. Quando tivermos fome, o nosso corpo é que sabe. Temos que aprender a respeitar o nosso corpo, porque o nosso corpo tem capacidade para dizer o que é que quer. Não é estarmos, obviamente, não é estarmos... Uma coisa é dizer, não tenho tempo para comer, não é nada disso. Estou cheio de fome, mas não tenho tempo. Não é isso que eu estou a dizer. É ouvir o corpo, e o corpo diz, tenho fome, vou comer. Tenho sede, vou beber. Atenção, que muitas vezes a fome também é sede. Os centros da fome e da sede estão muito juntos no cérebro. E muitas vezes o nosso cérebro confunde fome e sede. As pessoas muitas vezes não têm fome, têm sede. Está bem? Então, antes de irem aquela fúria comer, bebam água ou bebam um chá para moderar ali aquele ímpeto de comer, principalmente quando estamos irritados ou estressados. Teresa, agora sim, agora és tu. Agora és tu. Ora bom, obrigada por estas chaves pela boa digestão e, como vimos, a maneira de ajudar também, voltando aqui atrás, a maneira de ajudar a saúde do sistema digestivo é combinar estas dicas para uma boa digestão, estes bons hábitos de praticar a sua refeição e de mastigar e etc., incluindo, ou seja, esses hábitos devem fazer parte destes 5 elementos. E destes 5 elementos faz parte a suplementação. Então, é da suplementação que eu vou falar agora, e a suplementação eu tenho que abrir aqui com o nosso MyGastrin, que tem 2 semanas, tanto, ainda não tem 2 semanas, aqui disponível, ele está aqui ao pé de mim, é esta coisa maravilhosa que está aqui, é delicioso, tem assim um sabor que faz lembrar sabor de cana-de-açúcar, é o que faz lembrar, também é o mais parecido que eu consigo dizer. E, de facto, ele é maravilhoso para a saúde do sistema digestivo em termos de sistema, no seu conjunto. E foi por isso que nós trouxemos aqui, em termos, lá está, conforto digestivo. Eu vou repassar, assim, en passant, digamos assim, mas repassar, porque ele, de facto, é novo, tem 2 semanas e há muita gente que ainda não conhece. E, perante tudo o que foi apresentado aqui hoje,
cuidar da saúde do sistema digestivo é de facto fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, por tudo o que foi aqui apresentado pela doutora Catarina Maia. Então, o MyGastrin traz-nos uma fórmula vegetal, é vegan, é 100% vegan, é indicado para todos. Traz-nos uma fórmula patenteada que é o Asafin, que é Ferula assa fétida, que é um vegetal indiano que é usado na medicina ayurvédica e que tem um sabor horroroso e um cheiro horroroso. Então o que é que a Duolife fez? A Duolife, através de uma tecnologia patenteada, envolveu esta Ferula assa fétida em microcápsulas e nós ingerimos e elas vão sendo depois absorvidas através dos processos digestivos, justamente para podermos colher os benefícios aqui do MyGastrin. Para além disso, tem também vários extratos vegetais que eu sei que aqui a doutora Catarina Maia também admira muito e preserva. Não sei se queres acrescentar aqui uma palavrinha, mas aqui o funcho, o chá da montanha, a hortelã-pimenta, o cardo mariano, o rabanete preto, o alecrim, a curcuma, cada um deles vai ter um ponto de ação em vários pontos do nosso sistema digestivo. Ele é como se tivesse aqui deixa-me só dizer, Teresa, é como se fosse um tónico geral para o nosso sistema digestivo. Porque nós temos, por exemplo, a menta que vai atuar no estômago, temos o fungo que vai atuar no intestino, mas também no estômago, na redução dos gases e da tal fermentação, o cardo mariano que vai atuar no fígado, o rabanete preto vai ter aqui uma função muito também, não só no estômago, mas também no fígado e na vesícula biliar, o alecrim também apoiando aqui o estômago e tonificando a digestão, facilitando a digestão, e a curcuma vai fazer o quê? Vai garantir a saúde das paredes do nosso sistema digestivo, porque é um anti-inflamatório, como toda a gente sabe, a curcuma está mais que estudada hoje em dia, como sendo um potente anti-inflamatório, mas também vai aqui aliviar, então vai facilitar a digestão e aliviar aqueles sintomas de má digestão. Ora bem, portanto, tudo isto é o tal tónico para o sistema digestivo. Ou seja, ele vai atuar, como foi explicado, não só no estômago, não só nos intestinos, mas no conjunto daqueles órgãos que nos vão trazer a nós os nutrientes de que precisamos e para isso têm que estar em boa saúde, daí vão ser os beneficiados, como estão a ver, intestino, fígado, estômago, pâncreas, vesícula, vasos sanguíneos. Portanto, reparem a ação multidirecional que a MyGastrin tem e ele pode ser beneficamente utilizado. Já hoje a doutora Catarina Maia falou aqui do Fiber, a garrafa cor laranja que aqui temos. Ele pode e deve ser utilizado em sinergia com outros suplementos para dar suporte ao sistema digestivo. Estes suplementos já são mais conhecidos, já foram apresentados em outras apresentações anteriores, não vamos agora estar a falar deles com muito pormenor, é sobretudo ressalvar a sinergia que existe do MyGastrin com cada um deles, de uma forma para perceberem o que cada um deles faz, que pode ser então beneficiado também pelo MyGastrin. Então, começando pelo Duolife dia e noite, a doutora Catarina costuma dizer que são a base, não é? Eles dão-nos de facto aqui o ritmo de base em termos daquilo que é começar o dia com o aporte de antioxidantes de energia, dar esse input para o nosso corpo saber que é de dia e que está a funcionar, e depois vai ter o suporte do Duolife noite. Aqui em termos de sinergia para o sistema digestivo, os ingredientes, cá está outra vez o cardo mariano, cá está a alcachofra, entre outros ingredientes que vão contribuir para a saúde e a regeneração hepática, portanto do fígado, do pâncreas e também do rim durante o período de sono. Portanto o dia e a noite não só nos ajudam ao nosso equilíbrio de base para o dia, como também suportam diretamente, aqui neste caso o noite, vai suportar diretamente também o nosso sistema digestivo. A vitamina C não está naquela imagem, mas eu tinha que pôr aqui. Catarina, desculpa lá. Sim, obviamente. A vitamina C não é negociável, como costumo dizer. A vitamina C está na base de tudo. Portanto, é vitamina C mais qualquer coisa, sempre. Isto porquê? Porque a vitamina C é um dos nutrientes que nós mais necessitamos. O nosso corpo precisa de vitamina C para uma série, eu não vou falar delas todas aqui, porque senão vamos ficar o resto da noite aqui, mas na digestão em concreto ela vai garantir a acidez adequada no nosso estômago, vai garantir
a saúde das mucosas gástricas do nosso intestino, vai reduzir a inflamação, essas tais doenças inflamatórias do intestino que hoje se fala tanto. A vitamina C vai ser fundamental para garantir e vai também principalmente garantir um bom funcionamento do nosso intestino, neste caso intestino grosso, garantindo que nós excretamos convenientemente as fezes e elas não vão então adoecer as nossas paredes intestinais. No intestino delgado, garantindo também a saúde das microvenosidades, são as tais, a superfície que vai garantir a absorção dos nutrientes. O que é que acontece? Nós não produzimos vitamina C. E como não produzimos vitamina C, temos que ir buscá-la aos alimentos. A vitamina C, esta em concreto, é produzida com 3 dos alimentos mais ricos em vitamina C, mais uma vez provindos da natureza, tal e qual como a natureza nos dá, e o nosso corpo reconhece então esta fonte de vitamina C e absorve-a ao máximo. E por isso é que ela é tão, tão importante. E mais uma ressalva, há bocadinho falávamos da má absorção, não é? Do síndrome de má absorção. Uma das coisas que preocupa é de facto a anemia. Sem vitamina C, por mais ferro que podemos dar ao corpo, não há absorção, não há fixação do ferro. Portanto, é de facto imperativa e por isso foi aqui de comum acordo adicionada ao nosso PEC que suporta a ação, ou seja, lá está a sinergia no efeito conjunto. A suplementação não é de ser, para o sistema digestivo tem que tomar estes todos. Não, o que estamos a dizer temos um MyGastrine, que aqui está, como um tónico para a saúde digestiva, mas pode tomar em sinergia, se já tomava outros suplementos, ou pode acrescentar aqueles que estiverem mais de acordo com a sua situação e saber que estes também estão a trabalhar em equipa, digamos assim, estão a trabalhar em sinergia, e um deles é a clorofila. A clorofila é um ótimo suporte para desintoxicar, para suportar a oxigenação do sangue e vai ter então esta ação também em conjunto aqui com o nosso MyGastrine, a dar suporte ao bom funcionamento do sistema digestivo. Já foi falado do papel do fiber, como o nome indica, está em inglês no original, é fibra. Temos 4 fontes de fibra que estão aqui presentes em fórmula líquida e em fórmula de pó, que pode ser adicionado na refeição, deve ser tomado com a refeição, justamente para ser envolvido e fazer parte do processo digestivo e assim chegar a todos os órgãos do tubo e assim fazer o seu papel de ajudar a deslizar melhor e ajudar no processo de evacuação das fezes, sobretudo a ajudar no processo de evacuação das fezes, mas também a alimentar o microbiota que vive nos nossos intestinos. Temos depois o ProSelect, que está aqui porquê? Porque ele é o suplemento alimentar quando é preciso dar suporte ao fígado. Por isso, em concreto, se há problemas de saúde de fígado, deve ser tomado o MyGastrine e o ProSelect. Eles vão trabalhar em sinergia. ProSelect, de facto, é muito importante a dar suporte não só ao fígado, como aos processos de limpeza, como é o modulador do sistema imunitário. Atenção que ele é um modulador, o que quer dizer que pessoas com imunidade em baixo vão beneficiar, mas pessoas com doenças autoimunes também vão beneficiar, no sentido que ele vai trazer esse excesso de imunidade para um ponto de equilíbrio. Era conhecido há 4 anos, quando nós trouxemos a Dual Life para Portugal, ele era apresentado como um antitumoral, porque pela sua composição ele ajuda justamente o sistema imunitário a detectar células diferentes, a reconhecê-las e a não deixar a metastização acontecer quando falamos de situações de tumores malignos. Portanto, ele previne a metastização através da ajuda dos seus ingredientes. Previne, eu não estou a dizer nem que cura, nem que garante 100% de resultados de cura. Estou a dizer que ajuda ao corpo, que aliás é o papel de todos estes suplementos alimentares, é serem ferramentas que vão ajudar o corpo naquilo que o corpo sabe fazer, e hoje ouvimos dizer aqui várias vezes, o corpo sabe os seus tempos, sabe o que é que precisa e sabe defender-se e sabe chegar ao seu equilíbrio. Assim tenha ele as devidas ferramentas, que é isso que estes suplementos estão aqui a fazer. Estão a dar ferramentas ao corpo para que o corpo faça aquilo que sabe fazer e chegue à autocura, que é um dos princípios que quer a osteopatia, quer a medicina tradicional chinesa, quer a naturopatia, defendem que o corpo tem essa capacidade. Os nossos suplementos
são do melhor, na nossa opinião, em termos de dar essas ferramentas por serem naturais, certificadas, com qualidade e segurança. O ProDeacid está aqui porque, lá está, o ProDeacid vai ajudar a moderar o nosso nível de pH, mas é sobretudo um desintoxicante. Ele vai ajudar o corpo a libertar-se de toxinas e metais pesados, e por isso está aqui também em termos de purificação e de regeneração. Ele ajuda então nas funções gastrointestinais, por isso é que está aqui em sinergia com o MyGastrin, tal como o Procolesterol. Porquê? Pessoas com problemas de colesterol vão beneficiar de tomar o seu Procolesterol, que é o suplemento que vai dar, por exemplo, o extrato de âmila ou de alho ou de arroz vermelho fermentado, incluindo a monocolina K, e vão funcionar em sinergia com o MyGastrin, porque o MyGastrin, a nível do sistema digestivo, vai contribuir para a absorção e a moderação do nível de colesterol saudável no corpo. E por isso o Procolesterol vai aqui então ter este benefício, quando é uma situação de colesterol. Reparem os diferentes focos que nós podemos ter com a sinergia também com o MyGastrin, a propósito do suporte da saúde do sistema digestivo. E claro, Probactilardi, que é o nosso pré-biótico, probiótico e pós-biótico. Em português existe o microbiota intestinal, e o microbiota intestinal é o conjunto de seres vivos que convive connosco, ou nós convivemos com eles, porque eles são supranumerários, digamos assim. São micro-organismos que têm um papel muito importante na nossa saúde, a vários níveis. Já foi feito, se está aqui a assistir hoje pela primeira vez, pergunta à pessoa que o convidou. Temos várias sessões de formação dedicadas a cada um destes suplementos de que falei anteriormente, e temos também sobre a saúde intestinal, e aqui o Probactilardi, a grande mais-valia que a do All Life investiu neste suplemento alimentar é que de facto traz-nos os seres vivos, os probióticos, portanto vai dar os seres vivos adequados à saúde do nosso intestino, um equilíbrio da saúde das funções que esses seres vivos representam no nosso intestino, que são muitas. Traz então os seres vivos, são os probióticos, que se alimentam de pré-bióticos, que é a fibra que vai alimentar os seres vivos, e esses seres vivos produzem o ácido butírico. E este suplemento traz também um suplemento de ácido butírico, o chamado pós-biótico. Este ácido butírico é essencial para a saúde da mucosa do cólon, do intestino grosso. A renovação da mucosa do cólon é altamente beneficiada justamente pelo ácido butírico que a nossa microbiota produz, mas que este suplemento vai reforçar. Temos aqui também o nosso batido de refeição. Este batido de refeição que é indicado para veganos, que não tem açúcar, que não tem glúten, que não tem nada de conservantes, é toda a base de ingredientes naturais, traz todos os nutrientes em termos de minerais e de vitaminas essenciais, ou seja, é uma refeição completa, saudável, simples de preparar com uma bebida vegetal e que é beneficiosa também aqui adicionar o MyGastrin, no sentido que promove por si só uma boa digestão. A doutora Maria Almeida Santos costuma dizer que não é só para quem quer perder peso, é sobretudo para quem quer garantir pelo menos uma refeição por dia com todos os nutrientes que devem fazer parte daquilo que deve ser absorvido para um sistema digestivo saudável. Cá está, voltamos à mesma, temos os nutrientes que vamos falar nisso. Sim, vamos falar nisso, a relação também, porque é que eu falo também nessa situação. Se nós vimos pela excelente apresentação que fez aqui a cara colega, Catarina Maia, trata-se de absorção de nutrientes, e por isso, como dizem muito bem, não tem a ver com a alimentação, tem a ver com a absorção. Por isso é que é descrito como o síndrome de má absorção. O que é que isto quer dizer? Está incluído, nesse má absorção, está incluído o fígado, que é muito importante quando o fígado não está bem, o pâncreas também é um dos órgãos que está lesado quando há um síndrome de má absorção, além do intestino estar com bactérias que não são as saudáveis, e portanto é importante que nós vamos dar o Probactilardi para também combater essas bactérias, então nós vamos dar o nosso pelotão, portanto, de proteção para eliminar as bactérias. Além disso, este Slim Shake, que já está preparado
para os nutrientes entrarem diretamente. Isto, o síndrome de má absorção tem dificuldade, de facto, ou por deficiência de lactase, ou por doença celíaca, ou por doença de Crohn, portanto, por doenças que têm dificuldade em retirar os nutrientes essenciais da alimentação, mesmo que a alimentação seja o mais saudável possível, não é? Dentro dos condicionantes que nós temos, há muita dificuldade em retirar esses nutrientes e em desfazer esses nutrientes pelos enzimas, portanto, pelas hormonas, por tudo o que a doutora Catarina muito bem explicou. E realmente este Slim Shake já nos traz um aporte já preparado para haver uma absorção mais direta. Elas já estão biodisponíveis, não é, Maria? Exatamente. De forma biodisponível. E por isso é que é importante nós, de facto, trazermos já um aporte para as pessoas não chegarem ao síndrome de má absorção, com aquela dilatação intestinal, portanto, como nós vemos, infelizmente, em alguns países, as pessoas têm realmente um abdômen inchado, mas estão mal nutridas, estão com desnutrição, embora pareçam ter umas perninhas magrinhas, uns bracinhos magrinhos, mas têm um abdômen muito inchado por falta de nutrientes, por falta de aminoácidos. Portanto, é importante que nós fornecemos imediatamente algo que o organismo possa absorver e, de facto, o resto dos suplementos que nós vamos dar tenham tempo de agir. Ora bem, exatamente. Muito grata, doutora Maria Almeida Santos. Ora bom, terminando, vamos repetir que somos aquilo que comemos, mas que absorvemos. Certo, doutora Catarina Maia? Sim, senhora. Como eu estava a dizer, e aquilo que a doutora Maria Almeida Santos agora disse é importantíssimo, de facto, porque a digestão o que vai fazer é fazer com que os nutrientes que nós ingerimos, que não estão preparados para serem absorvidos, se transformem em nutrientes na sua forma biodisponível, ou seja, na forma como eles conseguem ser absorvidos e o nosso corpo os reconhece e possam chegar às células e ser absorvidos nas células. Então, aquilo que comemos interessa, claro que sim, mas aquilo que absorvemos interessa também e muito mais, porque podemos estar a comer muito bem, se não conseguirmos transformar esses alimentos nos nutrientes certos, não vamos conseguir absorvê-los. E para isso, para os transformar nos nutrientes certos, precisamos de saúde do sistema digestivo. E cá está a importância da saúde do sistema digestivo. Ora bom, relembrar que temos o programa Vida Consciente que está a começar e que tem justamente a ver com, ali do lado esquerdo da imagem temos uma estrada em fogo e tem a ver com hábitos que condicionam a inflamação da nossa saúde. E acho piada a palavra inflamação, porque inflame quer dizer em fogo, em chama, em inglês, não é? Não sei se foi daí que veio a palavra inflamação, linguística não é a minha área, mas de facto faz lembrar, inflame é em chamas. E é a ideia de, com os 5 elementos, trabalharmos para chegar àquilo que seja então um caminho mais livre de chamas, livre de inflamação, saudável e feliz. É mesmo isso que se pretende. Dizer ainda que amanhã vamos ter a nossa Regional Manager, Ilézer Cristo Silva, que vai fazer um evento presencial em Lisboa, amanhã, às 18 horas, em Lisboa, no Rua Rio Cava, número 3, no Centro de Recursos DLBC, e lá vai estar para receber os convidados que queiram assistir e queiram conhecer e dar a conhecer o que é a Associação Saúde do Coração, quem é o Laboratório Farmacêutico do Olive e como é que nós promovemos saúde aliada à beleza. Por isso, vamos ter esta oportunidade. Dissemos no início que tivemos um fim de semana maravilhoso. Nós absorvemos não só nutrientes, mas muito mais do que nutrientes, não é? Absorvemos conhecimento. Tudo é alimento, não é? Tudo é alimento. E alimento para o corpo nutritivo. E para o espírito, e para a alma. Alimento para a alma. Para o espírito, exatamente. E tudo foi alimento. Foi assim um fim de semana riquíssimo. Tivemos a formação EduCamp neste último fim de semana e foi de facto maravilhoso. Foi alimento para a alma e para o espírito. Foi um desenvolvimento pessoal para nós podermos, cá está, encher o nosso copo para poder ajudar os outros a encher os deles também, não é? No que toca a promover saúde, acaba por ser um bocadinho por aí. A dizer que vai haver um próximo EduCamp em outubro. Falo com a pessoa que o convidou, porque sem dúvida que desenvolvimento pessoal e carregar as nossas baterias
e alimentar-nos daquilo que alimenta a nossa saúde mental e emocional, mas sobretudo desenvolvermos e podermos ajudar os outros com esse desenvolvimento, faz toda a diferença e faz-nos mais felizes, ao fim e ao cabo. Certo, doutora Catarina Maia? É mesmo. Eu estava agora a ouvir a Teresa a falar e estava a pensar que cada um tem a sua missão de vida, não é? O seu propósito de vida. E que na minha perspectiva e na das minhas colegas também faz parte da saúde, encontrarmos a nossa missão, aquilo que nos faz todos os dias levantarmos da cama e ter prazer, ter gosto naquilo que se faz. E eu costumo dizer que eu tenho um problema gravíssimo na minha vida, que é adorar de paixão tudo aquilo que eu faço. E às vezes é difícil depois gerir o que é que tenho que fazer e o que é que não tenho, porque eu adoro tudo aquilo que faço. E ouvir aquilo que nós ouvimos no fim de semana, que para mim foi alimento para a minha alma, para o meu espírito, para a minha força diária, que é formação pessoal, que também temos esta vantagem, não fazemos só formação em saúde, fazemos também formação para nos tornarmos pessoas melhores, e foi isto que aconteceu, foi de facto de alto nível. Eu comentava com a Teresa que este evento do fim de semana passado esteve ao nível, se não acima, do presencial. Foi espetacular, foi mesmo de alto nível, portanto vocês não percam, se puderem não percam, porque na verdade isto também faz parte da nossa saúde. Nós crescermos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, termos formação humana, faz todo o sentido, não percam. Ora bem, muito grata, e com isto vamos voltar à sala, cá estamos todos. Olá, boa noite, é bom estarmos aqui todos de volta mais uma vez. Queria dar a palavra ao Dr. Marco Patinha e agradecer a presença de todos, mais uma vez, doutora Catarina Maia. Vamos pôr todos um coraçãozinho aqui na tela, que foi espetacular. Bora lá pôr todos um coração, muito boa noite a todos. Bora pôr todos aqui um coraçãozinho espetacular, uma sessão linda, maravilhosa. Temos ali um assistente com a Natasha. O assistente da Natasha está ali também, espetacular, um beijinho. Senhoras doutoras, maravilhoso o que fizeram, como sempre, e eu agora vou deixar aqui uma coisa, para que saibam, as nossas doutoras, como já fizeram sessões praticamente sobre todos os produtos e assim os temas mais fortes daquilo que são as condições de saúde das pessoas, julgavam que o trabalho delas estava feito, que isto já estava tudo feito, que agora é mais do mesmo e etc. Só que eu hoje vou dizer aqui a todos os que nos estão a ouvir, a Natasha e o Pedro já vão sabendo destas coisas, que em agosto, na grande convenção da Polónia, a Duolife vai lançar uns super novos produtos, que eu vou pôr com aspas, está bem, Catarina e doutora Maria Almeida Santos, que fazem todo o sentido. Vamos lançar uns novos produtos espetaculares que fazem todo o sentido. E vocês vão amar, senhoras doutoras. Então, vem muito trabalhinho aí para a frente, porque vêm umas coisas maravilhosas. E depois, lá mais para o final do ano, vamos lançar uns óleozinhos, que eu não vou dizer o que é, mas que não é aromaterapia, está bem? Que não é aromaterapia, pelo menos por agora, que há muito tempo que as nossas senhoras doutoras também gostariam que existisse até para doenças, às vezes, do foro psicológico. E mais não posso dizer. Fica ao suspense. Suspense. Uau! Uau! Então não há dúvida, pá, quando eu vos ouvia dizer, e a todos nós, que quando estávamos em pandemia, 18 meses de grandes lançamentos de novos produtos, e logo a seguir o produto da fibra, o produto para a saúde da memória, tudo isto, não é? Já aí vêm novos produtos. A empresa fez uma associação de negócio ou comprou uma companhia, não vamos entrar em detalhes agora, está bem, com um portfólio espetacular e também está já em pipeline, decidido, não é pipeline mesmo decidido, também vai para um outro tipo de produtos. Portanto, vamos ter boas notícias, já bem para breve, vamos fazer aqui nos próximos anos assim sessões espetaculares, não é? para fazer educação em saúde e ajudar a levar um bom conceito de saúde para a nossa sociedade. E vamos ter o prazer de continuar a ouvir as nossas doutoras com estas apresentações espetaculares. E pronto, pessoal. Boa noite para todos. Doutora Maria Almeida Santos, obrigado pelo vosso esforço. Eu sei que é muita tarde. Teresa, Catarina, um beijinho para a doutora Ana Silva, que anda lá pelas madeiras, não é? Estão a vê-la. Está ali. Está com uma camisola verde do Sporting. Olhem ali onde ela está. Estão a vê-la?
Ai, desculpem, eu sou daltónico, peço perdão. Amigos, boa noite para todos. Agradecer também à Natália, ao Pedro, aos líderes de negócio e a todos aqueles que aceitaram a ideia de fazer atividades no dia a dia. Nós fomos para o presencial no nosso congresso, não foi? Aquele congresso lindo em Portugal e em Espanha, e depois também os eventos regionais, e está a duplicar o voltarmos ao presencial. As pessoas quererem estar em momentos de vida real, a falar do que somos como Dualife e do que somos como suplementação premium. Um beijinho especial para a Elaser, que vai estar neste evento, um beijinho especial também para a Natasha, que no fim de semana também vai estar noutro evento. Há outras pessoas que também estão a organizar outros eventos. Magnífico! Está no online, está tudo bem à mesma, não é? Porque isto no online também funciona. Estiveram aqui 52 pessoas há bocadinho, está bem? Por isso, parabéns, senhoras doutoras. Um beijinho grande. Obrigado a todos também. Muito boa noite. Tchau, obrigada. Nada, obrigada. Bem-vinda, Graça Amaral. Bem-vinda, doutora Graça Amaral, ao nosso clube. Bem-vinda, Grata. Animais somos todos nós, portanto, de uma maneira ou de outra, e, portanto, acho que vamos nos dar todos muito bem e todos em conjunto. Muito obrigada e mais virão. Ora bem, então cá estaremos para a semana já temos um tema desenhado, irá ser anunciado em breve, mas cá temos a encontro outra vez marcado. Dizer então, mais uma vez, muito grata, adorei ouvir o Dr. Maria Almeida Santos a participar connosco aqui. Catarina Maia, sempre aquela nossa sinergia, não é verdade? Nós fazemos imenso esforço, eu digo-vos uma coisa, é um esforço muito difícil fazer apresentações, temos muito pouca horas de preparação, horas de ensaio. Horas de ensaio. O profissionalismo consegue conviver com, eu digo amizade, mas já vai mais para lá, está bem? Mais para lá. E um dos benefícios desta associação é podermos escolher com quem trabalhamos. Eu sou uma privilegiada e somos aqui todos privilegiados, todos juntos, porque todos de facto fazemos o que gostamos com quem gostamos. Então é uma coisa que também nos dá saúde. Por isso, por mais comprido que tenha sido o dia, por mais que tenhamos andado a 1000 à hora, chegamos aqui, passa tudo e damos o nosso melhor. Então muito grata a todos e vamos continuar a fazer isso mesmo. Um beijinho a todos, muito boa noite. Beijinho a todos, tchau. Fiquem bem. Boa noite.